Boa noite, igreja. A paz esteja com vocês, amém? Vamos nos colocar de pé na presença do Senhor. Quem está feliz está na casa de Deus, amém? Você está feliz? Hoje o Senhor quer fazer grandes coisas aqui neste lugar. O desejo do Senhor não é que nós saímos daqui como entramos, mas que nós sejamos cheios do Espírito dEle. Que haja um transbordar do Espírito Santo sobre cada vida aqui nesse lugar, amém? Você crê nisso? Senhor Deus e Pai, Pai amado, Pai querido, na Tua presença, Jesus, nós entregamos a nossa vida, a nossa casa, as nossas famílias, Deus, nós nos colocamos à Tua inteira disposição. Senhor, que se faça presente aqui neste lugar sobre as nossas vidas, que nós possamos sair daqui renovados, cheios de Ti, Jesus. Deus, alcança cada um aqui, Deus, e aqueles que não puderam estar nesta noite, Jesus. Tu conheces cada vida, Tu conheces cada coração, Deus. Trata conosco em particular, Deus. Nós queremos nos abrir nessa noite para que o Teu Espírito Santo faça morada, para que haja transformação em nossas vidas. Nós sabemos que nós somos falhos, Deus. Nós sabemos que nós somos pecadores, Jesus. Mas a Tua graça e a Tua misericórdia tem nos alcançado a cada manhã. Ah, se não fosse a Tua graça sobre nós, Jesus. Ah, se não fosse o Teu amor incondicional, o que seria de nós, Jesus? Deus, nós sentimos, Tu és a nossa rocha, a nossa fortaleza, em quem nós cremos, em quem nós confiamos. E a nossa esperança está em Ti, Jesus. Nesta noite nós queremos nos alegrar na Tua presença, nós queremos chorar se assim preciso for, nós queremos nos derramar diante de Ti, Jesus. Queremos esquecer tudo que está lá fora e queremos nos concentrar, Senhor, a Te adorar nessa noite, a Te buscar de todo o nosso coração, Deus. Nós queremos nos esvaziar de nós mesmos para que Tu venha, Jesus, e haja um transbordar do Teu Espírito sobre a nossa vida, mudando cada situação, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo restauração. Porque o Senhor nos conhece onde ninguém vê. O Senhor sabe e conhece todas as nossas necessidades. E nós colocamos diante de Ti, Jesus, toda a nossa vida, não pela metade, mas nós queremos nos dar por inteiro essa noite. Venha sobre nós, Deus. É o que nós Te pedimos. Em nome de Jesus, amém. Aplauda esse Deus maravilhoso. É para Ti, Jesus, é só para Ti. O Teu amor não falha, o Teu amor é perfeito. E nós queremos celebrar essa noite esse amor incondicional, Deus. Aleluia, santo, santo, santo. Com palmas. Vai me separar, mesmo se eu me abalar, Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, Tua graça se derrama sobre mim, pois Teu amor não falha. Ele nunca falha, Ele é perfeito. Pois Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer.
perfeito e o teu amor não falha, Jesus. Aleluias. O Senhor busca aquele que quer buscar Ele em espírito e em verdade. Que essa noite o Senhor possa escutar o teu clamor, o clamor do teu coração. Apesar de Ele te conhecer, de Ele saber o que está aí dentro, Ele quer te ouvir essa noite. Porque o Senhor não vai entrar aonde não deixa. O Senhor quer que você abra o seu coração para Ele, que você permita que Ele entre. E assim Ele vai fazer morada. E assim a nossa vida vai ser transformada. Aleluia. Eis-me aqui, escuta o meu clamor. Preciso tanto te contar os meus medos, meus segredos. Eu
tua vontade, conforme o teu querer. Que os teus propósitos se cumpram sobre cada vida aqui nessa noite. Toca, Jesus, toca no mais profundo. Cura todas as feridas, todos os traumas, Deus. Nos restaura por inteiro, Jesus. Santo, 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 nós te adoramos, nós te glorificamos. Aleluia. Minha rocha, meu Declare, declare. em ti vou confiar, não vou me abalar. Em teus braços eu me escondo, não há o que temer, pra sempre eu vou crer. Santo, 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 Pai eterno, Tu és o príncipe da paz. Essa canção, ela diz, pode morar aqui. Essa noite eu te convido a dizer assim para Deus, pode morar aqui. Pode morar aqui, faça aqui a tua casa, Jesus. Faça aqui a tua morada, a tua habitação. A tua habitação sou eu. Determine sobre sua vida, sobre a vida da sua família, sobre a sua casa. A sua casa é a habitação do Senhor. O seu coração é a habitação do Senhor nessa noite, aleluia. Hoje e para sempre, porque Ele é o mesmo. Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, para sempre. Aleluia. Eu gostaria que você fizesse dessa canção, que você fechasse os seus olhos e fizesse dessa canção a sua oração. O seu momento de intimidade com o Senhor, amém? Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei, e eu já coloquei as minhas vestes brancas, e eu estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas,
sentir a tua presença como jamais sentimos. Nós queremos ser renovados nesta noite, sair deste lugar cheios da tua graça, cheios do teu amor, cheios do teu perdão e da tua misericórdia. Aleluia, santo, 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 santo. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Pode morar aqui, Jesus. Venha sobre nós, venha sobre nós, venha sobre nós. Aleluia. Seja adorado, seja glorificado, seja exaltado. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ruja leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sinta a presença do Espírito Santo tocando na sua vida, tocando no seu coração. Santo, 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 nós te adoramos, nós te bendizemos, nós podemos sentir a tua presença nesse lugar, Deus, trazendo cura. Coloquei Aleluia. as minhas vestes brancas e estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Deus, nós ansiamos por este dia, que nós estaremos junto contigo, Jesus, e não há mais dor, não há mais sofrimento. E esse dia vai ser glorioso, e esse dia vai ser maravilhoso, e nós ansiamos, Deus, por estar na tua presença. Maranata, vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. E rasga os céus e desce. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Sinta-se abraçado por Jesus nessa noite. Você é filho amado do Senhor. Você é filha amada do Senhor. Não deixe que ninguém tire isso de você. Não deixe que ninguém tire a sua essência. A sua essência está em Deus. A sua essência está no Senhor. Aquele que fez o céu, aquele que fez a terra, aquele que nos criou, aquele que nos amou primeiro. Essa canção ela diz: vitorioso és. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte,
e nós venceremos junto com Ele, porque nós somos os seus filhos amados. Aleluias. Lutamos com armas de fé e nada irá enquanto adoramos em meio às tribulações. Nosso Deus é o vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável és, o inferno não prevaleceu. E nada irá me eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos. Poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos. Poderoso és, grandioso és, vitorioso, vitorioso és, na Aleluia. tempestade está. Aleluia. Teu nome infalível Levante a voz. és, Aleluia. reinos vêm e Nós servimos a um Deus apaixonado. Aleluia. Nós servimos um Deus que queima de amor por você. Aleluia. Que você possa reagir a esse sentimento. Que você possa reagir a esse chamado. Aleluia. Abre os seus lábios e adore. Adore a Ele. Fale com Ele. Fale em mistério. Fale em mistério. Adore a Ele com toda a tua força. Adore a Ele com todo o teu coração. Aleluia. nós proclamamos. Aleluia. Grandioso és, vitorioso és, na tempestade. Aleluia. Deixa o céu te ouvir. Teu nome infalível, os reinos vêm e vão, Aleluia. teu trono acima.
maravilhoso Rei. Pai querido, nessa noite nós queremos render a Ti toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Espírito Santo, sabemos que o Senhor nos ouve, sabemos que o Senhor está atento não só às palavras que saem da nossa boca, mas também, Senhor Jesus, os sentimentos de nosso coração. Ó Deus, que a meditação da nossa alma, ó Deus, que as palavras da nossa boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante de Ti. Que essa noite, Senhor, o Senhor venha e receba, Pai, ó Deus, o fruto dos nossos lábios. Que o Senhor fale com a Tua igreja, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor lave-nos, ó Pai, de toda a nossa iniquidade. Fala conosco, Espírito Santo, santifica a nossa vida, Jesus, santifica a nossa alma, Jesus. Levanta a Tua igreja, Pai, ó Deus, como uma igreja forte, como uma igreja viva, como uma igreja santa, uma igreja que Te alcança, uma igreja que tem poder de tocar em Ti, através da sua adoração. Fala conosco, Jesus, fala a nossa vida, Jesus, santifica a Tua igreja, Jesus. Recebe, Pai, a nossa adoração. Aleluia. Fala em línguas, fala em mistério com o Senhor, fala em mistério com Jesus. Aleluia. Dê liberdade ao Espírito Santo, porque Deus quer fazer algo na tua vida. Deus quer mover as bases da tua edificação. Deus quer sacudir a tua vida. Deus quer mudar a tua história. Deixa Jesus tocar em você. Deixa Jesus controlar você. Deixa Jesus ter acesso à tua vida. Aleluia. Vem, Jesus. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Tu és o nosso Deus. A nossa força, a nossa fortaleza és Tu, Jesus. Fala conosco, preencha as lacunas da nossa alma. Senhor, fala com a Tua igreja. Ó Deus, restaura, aumenta a fé do Teu servo. Liberta, Pai, de toda a dominação das trevas. Liberta dos vícios. Cura, Pai, aquele que está enfermo. Cura, Pai, aquele que está, Senhor Jesus, ó Deus, enfrentando a adversidade no corpo. Restaura, Pai. Fortalece, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Aplauda Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Nós Te amamos, Jesus. Aleluia. Amém, queridos. Boa noite e a paz seja convosco. Amém. Tomai vossos assentos. Olhe para essa pessoa que está ao seu lado. Essa pessoa linda que está do lado de você. Olha para essa pessoa linda que está do lado de você, que tem o brilho do Espírito Santo nos olhos. Aleluia. Olha nos olhos dela e diz para ela: que bom que você está aqui essa noite. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem gente que não olha, né? Tem gente que é envergonhado. Não, irmão. Aleluia. Nós vamos morar no céu. Nós somos uma família. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Irmãos, que bom que você está aqui. Essa noite eu trouxe uma palavra de ensino. É uma palavra extensa, é uma palavra longa, porém é uma palavra necessária. E eu espero que você não tenha pressa. Se você quiser usar o teu celular
para anotar algumas coisas, anote. Nem que você separe lá, né, o teu inbox, onde você conversa com teu marido, com teus filhos, para você botar alguma coisa lá que seja relevante para você, porque, irmãos, a palavra de Deus, ela tem que encontrar lugar em nós, né? Ela tem que encontrar lugar na nossa vida, né? A programação da nossa alma vem pela palavra, amém? Né? Quem entende de computador sabe o que eu estou falando, né? Nós programamos o computador, programamos o celular. Quando você coloca um ícone no teu celular, você abre o teu celular, vai aparecer aquele ícone, não vai aparecer outro, vai aparecer aquele. Você abre o teu computador, está lá a tua lista de afazeres, todos os ícones do teu trabalho, toda a tua área de serviço está lá. Amados, nós programamos a nossa vida com coisas que são relevantes, são importantes para a nossa vida, nós vamos programando. Quando você levanta e você liga o teu HD, né, surge na tua memória, na tela do teu pensamento, aquilo que é relevante para a tua vida, aquilo que vai nortear o teu dia, o modo como você vai fazer, como você vai agir, está tudo ali. Amém, igreja? Então, irmãos, nós estamos num projeto sobre nosso projeto de vida, trabalhando em cima do projeto de vida. E uma coisa que eu não falo, que eu pouco tenho falado, é sobre finanças. Para falar a verdade, eu não tenho falado sobre finanças. E quando nós não falamos, irmão, sobre coisas que são aspectos espirituais, porque às vezes nós achamos que o ser humano, a nossa vida espiritual, ela é única e exclusivamente, ela tem uma dicotomia onde a gente pode separar uma coisa da outra, e às vezes até mesmo, irmãos, por causa dos escândalos que acontecem com relação a finanças, às vezes nós não nos sentimos confortáveis de falar, ou não nos sentimos atraídos em falar sobre coisas que são extremamente relevantes, são tão espirituais como qualquer outra coisa, mas nós não falamos muitas vezes, por causa daquilo que já é falado, do modo como é distorcido, do modo como é feito. É igual o pai que não quer falar sobre sexualidade com os filhos. Não, pois eu tenho vergonha. Você tem vergonha de falar com o filho sobre sexualidade? Tem? Quem tem vergonha, diga amém. Ninguém tem, só eu sou quadrado, só eu. Mas é um tabu, né, irmãos, conversar com os filhos sobre sexualidade. Mas se a gente não falar, né, tem uns loucos lá muitas vezes que não tem nada a ver com os valores que nós cremos e que nós vivemos, que vão ensinar. É na escola, é com os amiguinhos, é na curiosidade em outros lugares, ou na rede social. Vão procurar, irmão, por coisa distorcida, porque nós muitas vezes não conversamos sobre determinadas coisas dentro da nossa casa. E nós temos que falar. A mãe tem que falar com as meninas sobre isso, né? Sobre isso. A minha sogra disse que casou, né? Cadê a minha sogra? Não está aqui? Ah, está ali. Minha sogra disse que quando casou, vou usar minha sogra aqui, ela disse que ela pensava que a moça engravidava com beijo. Por quê, irmão? Porque uma menina lá do interior, falar sobre essas coisas era tabu. Você entende? Aí você imagina, irmãos, a confusão que é quando entra num relacionamento. Quando entra no relacionamento, né, já casado, a confusão que é na mente da menina, né, que entrou no relacionamento sem estar preparado psicologicamente para lidar com aquela situação. Desculpa, sogra, tocar sobre o assunto, mas é melhor pecar pela ingenuidade do que pelo excesso, não é verdade? Então, amados, eu queria falar nessa noite sobre a lei da semeadura. Amém? Irmãos, todo mundo sabe aqui, estão cansados de saber que eu vim lá da roça, e uma das coisas que a gente aprende lá na roça, irmãos, é sobre lidar com a plantação, lidar com a semente. Então, a lei da semeadura, irmãos, os princípios que regem a lei da semeadura e a ceifa,
não somente no mundo natural, mas também no mundo espiritual, o princípio tanto da semeadura quanto da colheita foi instituído por Deus. Então não é algo que simplesmente aconteceu, mas foi Deus quem instituiu. E a Bíblia fala, irmãos, que diz assim, que enquanto durar a terra, este princípio ele jamais deixará de funcionar. Então foi isso, irmãos, que o Senhor declarou depois do julgamento através do dilúvio, porque você sabe que o dilúvio foi um julgamento de Deus. Então diz a palavra de Deus ali, o primeiro versículo, Gabriela, diz assim, Gênesis, o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Gênesis capítulo 8, versículo 21 ao 22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver esses princípios, sementeira e ceifa, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. Então nós podemos ver, irmãos, o seguinte mandamento de Deus, para o homem plantar e colher desde o início. Desde o início foi estabelecido por Deus, lá no Éden. Deus já havia estabelecido. Porque diz a palavra de Deus que, pois tomou o Senhor Deus o homem, colocou no jardim do Éden, para cultivar e para guardar. Então Deus, desde o princípio, Deus já preparou o homem para isso. E o homem foi colocado no jardim do Éden para cultivá-lo. E a palavra, irmãos, no hebraico, ela é traduzida basicamente como trabalhar. O cultivar, a palavra é traduzida naturalmente como trabalhar. Então, no natural, irmãos, a semeadura e ceifa significa trabalho. É trabalho. E nós devemos entender, irmãos, a importância desse aspecto no plano da providência divina. Porque tem um projeto nisso. E há pessoas ensinando que o sustento do homem, ele não depende da aspiração da lei, no caso, da semeadura e da ceifa. E eles usam como base aquele versículo, onde o próprio Jesus afirmou, dizendo que observai as aves do céu, elas não semeiam, elas não colhem, elas não juntam em celeiro, contudo o Pai do céu as alimenta. Então a pessoa, elas se alimentam, elas se baseiam nesse versículo para, vamos dizer assim, para viver de uma forma preguiçosamente, de uma forma desleixada com relação à sua responsabilidade como pessoa. Mas, irmãos, Jesus, ele disse de fato, ele falou isso, que, olha, observe as aves do céu, Mateus capítulo 6, versículo 26, elas não plantam, elas não colhem. Então quer dizer, irmãos, que quando Jesus disse isso, a base da provisão das aves, quem é a base da provisão das aves? É o Senhor. E, irmãos, e que elas não precisam semear ou colher, e isso Jesus falou, e nem elas não precisam também juntar em celeiro. Mas, irmãos, ele não anulou o princípio encontrado em toda a Bíblia, de que o homem deve semear para colher, Ou seja, ele apenas disse, irmãos, que se as aves, elas não semeiam, elas não ceifam, e no entanto o Senhor as sustenta, o homem, irmãos, da mesma forma, que semeia e ceifa, e que tem uma importância muito maior para Deus do que as aves, certamente também colherão, amém? E eles receberão também. E o Senhor disse aqui que as aves, elas valem mais, elas não valem mais quanto os homens, Então, irmão, o Senhor Jesus também falou sobre os lírios do campo, que eles não trabalham, não fiam, mas são belamente vestidos. Deus disse que o Pai Celestial, então, ele veste, ele cuida. Mas o Senhor disse que os homens, eles não precisam fazer isso, mas eles serão supridos por Deus. Porque além de Deus cuidar do homem, o homem ele tem semeado. E certamente também ele vai colher daquilo que ele tem plantado. Amém, igreja? Então, irmãos, foi apenas uma maneira de mostrar que eles têm tudo isso, Tudo isso. E sem o trabalho e sem possuírem o valor que nós temos, e nós temos, irmãos, este valor, e além disso, irmãos, nós temos a fidelidade de Deus, que nós vamos colher aquilo que nós estamos semeando. Mas assim, irmãos, nós não podemos desvincular também o sustento da semeadura natural, assim também nós não podemos desvincular também o sustento da semeadura espiritual. Porque a Bíblia, quando fala sobre a lei da semeadura,
ela trabalha tanto no aspecto espiritual quanto no aspecto natural. E o Senhor, ele faz essa dicotomia e ele trabalha, irmãos, o mesmo ensinamento no aspecto espiritual quanto no aspecto físico também. Então, entendendo, o trabalho, irmãos, ele é um mandamento bíblico. O trabalho é um mandamento bíblico e foi estabelecido por Deus desde o início da história da humanidade como uma maneira de um homem prover o seu próprio sustento, né? Gênesis capítulo 3, versículo 19, o Senhor diz assim, ó: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Ó, no suor do teu rosto, tu vai comer o teu pão. Ou seja, Jesus, se o homem já trabalhava no Éden, ele foi colocado para semear, para cultivar. Mas quando, né, o homem caiu, da mesma forma, o Senhor disse assim: do suor do teu rosto tu vai ter que colher o teu pão. Depois da queda do homem, o trabalho ele se tornou então mais árduo, porque além de o homem ter que trabalhar para comer, para se sustentar, ele ainda, irmãos, ele teve que lidar com a causa da maldição, né? A maldição era que a terra produziria abrolhos, a terra produziria as ervas daninhas, né? O homem ele teria mais dificuldade, o homem ele sofreria com a dor, ele sofreria com as limitações do seu próprio corpo, né? Coisa que ele não sofria antigamente. Da mesma forma a mulher, né, além de ser mais limitada que o homem na força, ela teria vários problemas com relação também à queda, inclusive dá à luz, né, com dores, né? Foi uma das maldições, né, dar à luz com dor na hora do parto, né? Mas, irmão, Gênesis, isso é o que fala em Gênesis capítulo 3, versículo 17. Então, no entanto, irmãos, o trabalho em si não é uma maldição e nem uma consequência do pecado. Tem gente que diz assim: se eu pegasse o Adão, dava uma surra, porque um dia se viu levantar na segunda-feira para trabalhar. Mas, irmãos, o pecado, o trabalho, não foi uma consequência do pecado. Deus, ele fez o homem para o trabalho, porque antes da queda, Adão ele já havia sido colocado no jardim para cultivar, né? Então, é o meio de o homem sustentar sua casa e também viver dignamente, né? Além disso, por meio do seu ganho, ele também pode servir o reino de Deus e também aos necessitados. Aquele que não furtava, diz em Efésios capítulo 4, versículo 28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha como acudir ao necessitado. Você está vendo aqui? Você está vendo aqui? Vamos repetir? Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha como acudir ao necessitado. Como assim? Não é acudir a si mesmo? Você vê, irmãos, que a visão aqui vai além. Ninguém que diz que serve a Cristo deve negligenciar o cuidado com a sua casa, pois a Escritura também declara, olha só, não basta ele cuidar de si. Ele tem que cuidar de quem? Do necessitado. As bênçãos de Deus na tua vida, elas não... Quando Deus ele abençoa você, não é pensando exclusivamente em você, mas pensando no círculo de pessoa, nos vínculos de pessoas, que também você pode tocar através das bênçãos que Deus tem derramado sobre a tua vida, né? Então, ninguém que diz que serve a Cristo deve negligenciar o cuidado também com a sua casa, pois as Escrituras declaram, diz assim, ó: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o infiel, é pior do que o descrente. Ou seja, a princípio, irmãos, a princípio que Deus instituiu e que não pode ser quebrado. E as Escrituras declaram, irmãos, que há uma lição entre o trabalho da pessoa
e o sustento, né? Então, ou seja, Adão, ele teria que sustentar, aliás, ele teria que suar para comer o seu pão, né? E quem não quer trabalhar, não tem o direito de comer, disse o apóstolo Paulo. Você vê, irmãos, que a palavra de Deus, ela diz que o sustento com que eu sustento os ganhos, as minhas conquistas financeiras, ela não serve apenas para me sustentar, ela serve para que eu alcance as pessoas que têm necessidade, e também eu tenho a responsabilidade de sustentar minha casa e cuidar da minha casa, porque aquele que não cuida dos seus é pior do que o infiel, é pior do que o descrente, principalmente se tratando do pai. O pai, né, hoje em dia nós vivemos numa sociedade que ambos trabalham, ambos produzem, mas pesa sobre o pai a responsabilidade de cuidar da casa, e pesa sobre a mãe a responsabilidade da formação psicológica, a formação emocional do filho, né? Ou seja, o teu filho, ele não é para ser um debilóide, né, escravizado pela telinha do celular. Ó, pega, filho, o celular, vai lá, some daqui, porque o pai e a mãe, nós estamos cansados. Não, amados. Enfrenta o desconforto, trata, né? Aprenda a sentar, vai gastar tempo com teu filho, vai conversar, vai bater papo. Porque, irmãos, você está semeando. Vai chegar o momento em que você vai suplicar pela atenção do teu filho, ele vai te ignorar, porque você não está plantando na vida dele. Então, a mãe, ela tem a responsabilidade de suprir o filho emocionalmente, principalmente a mãe. Principalmente a mãe. Assim como o pai tem a responsabilidade de suprir a casa financeiramente, né? Então o trabalho, irmãos, ele dignifica, ele traz dignidade na vida do ser humano, na vida do homem, na vida da mulher. Mas existe um papel que é determinado por Deus na formação da nossa casa, que nós não podemos abrir mão, né? A mulher, ela pode escolher trabalhar fora, né? E hoje não é uma questão de escolha, é uma questão também de sobrevivência, porque se a gente quer juntar alguma coisinha, os dois têm que trabalhar, porque se um só trabalha, né, no final do mês a gente só tem para pagar a comida e às vezes a roupa, mas para sobrar um pouquinho a mais, eu quero comprar um carro, então os dois têm que trabalhar, é inevitável. Se a gente quer viver uma vida mais ou menos folgada, tem que os dois pagar o preço. Só que nós não podemos esquecer, irmãos, que a professora, ela não é responsável por criar o teu filho. A escola não é responsável pela formação intelectual, pela formação moral, pela formação emocional, pela formação psicológica do teu filho. São pessoas que são pagas para ir lá cumprir horário, na grande maioria. E elas não amam o teu filho. Elas não amam os seus filhos. Elas não são pagas para amar os seus filhos. Elas não são pagas para chorar a dor do seu filho. Elas são pagas para chegar lá e jogar conteúdo no quadro. Na grande maioria é assim, meu irmão. É assim, né? Então nós temos que entender, irmãos, esse aspecto da formação da família, né? Porque quando a Bíblia diz assim, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, diz assim, porque quando ainda convosco, vos ordenamos isso, que se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados que dentre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intromete na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente comam do seu próprio pão. Ou seja, quem tem filho de bigode é gato. Quantas famílias que têm um filho adulto dentro de casa, o cara não dá certo em nada, e está ali o pai,
né? Criando, às vezes, o desordenado, que não quer nada com a vida, não tem responsabilidade, não trabalha, não ceifa, não produz nada e está ali dentro de casa, principalmente agora, porque o cara, né? As mães, muitas vezes, por causa da droga, o filho está lá, não quer fazer, só pensa irmão, não quer trabalhar, não coma. Ai, pastor, mas é meu filho. Vai para a palavra, meu irmão. Vai para a palavra. A Bíblia fala, inclusive, que quando o filho desonrava o pai e a mãe, a punição era a morte. Muitas vezes nós não queremos agir com energia, ou agir de uma forma ríspida, ou agir de uma forma de colocar um basta. E dessa forma, nós não temos mudança dentro da nossa casa. Mulher de marido vadio. Meu irmão, ou tu trabalha ou tu vai embora. Não existe, irmãos, não tem como negociar isso. Né? Existe determinadas coisas que tem que ser na pressão. Filho viciado, ou você vai lá se internar e muda, ou não te quero mais dentro de casa. Porque a droga, ela, sabe, o animal não se desanimaliza. O animal não perde as suas características. O ser humano é o único ser que ele perde a sua condição de ser. O ser humano, ele se desumaniza. O ser humano, ele motivado pela droga, pelo vício, ou na sua má formação, irmãos, ele vai se descaracterizando. Aquilo que tem de Deus na vida dele, ele vai perdendo. Aquilo que existe, irmão, de empatia, de amor, de sentimento, ele vai perdendo. E ele só vai conseguir recuperar quando ele faz como o pai do filho pródigo, quer ir embora, vai. E quando o filho pródigo ele voltou sabendo que ele só voltaria para a casa do pai, mediante arrependimento. Você entende, irmãos? Nós não podemos ser frouxos na questão, principalmente na educação. Então, o Paulo também, irmãos, ele se orgulhava de nunca ter sido pesado para ninguém. E, de fato, que muitas vezes, com as suas próprias mãos, ele se sustentou, né? Ele proporcionou o seu sustento, né? Em Atos capítulo 20, ele fala que Paulo ele tecia tendas, ele fazia tendas, ele confeccionava tendas, e ele disse para aqueles irmãos: eu nunca fui pesado para vocês, né? E isso, né, ele fazia para que ele não tivesse, para que ninguém tivesse o que falar dele por onde ele passava, né? Ou seja, a igreja, irmãos, ela deve socorrer também as viúvas que não têm condições de se sustentarem. Mas quando há alguém, irmãos, em casa que pode trabalhar para fazer o seu sustento, então a igreja é instruída a não sustentar esses lares em caráter sistemático, mostrando assim, irmãos, a importância e o dever do trabalho, né? O apóstolo Paulo disse assim: honra as viúvas, verdadeiramente viúvas, né? Mas se alguma viúva tem filho ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com sua própria casa e a recompensa dos seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Ou seja, se a família não tem filhos, se a viúva não tem família, então a igreja cuida. Ninguém passa fome dentro da nossa igreja, a gente sempre fala. Mas uma coisa, irmãos, que nós não fazemos aqui, até agora, o governo federal ele está exercendo dessa forma. O Bolsa Família, ou agora o Bolsa Brasil, não é um negócio para a vida inteira. É até a pessoa arrumar um trabalho. Porque nós não incentivamos a pessoa a vadiagem. Chegou alguém na igreja, está passando dificuldade, nós vamos ajudar sim. Nós vamos cuidar dessa família, nós vamos cuidar dessa pessoa. Qualquer estrangeiro, qualquer imigrante que vem para cá, nós vamos cuidar dessa pessoa. E nós, irmão, vamos fazer com muito amor, até a pessoa arrumar um emprego. Porque é lícito que ela trabalhe. Então, a partir do momento que ela encontrou emprego, aquele alimento vai ser destinado para outra pessoa que tem necessidade. Amém? É assim que a gente faz. Ah, pastor, vocês não
ficam sustentando pessoas lá no bairro pobre a vida inteira. Não, irmãos, nós não fazemos isso. Porque, irmão, pobreza não é doença. Amém, igreja? Pobreza não é doença. Nunca foi, né? E a pessoa pode passar por uma dificuldade. Eu já recebi cesta básica. Já fui ajudado pela igreja. Quando a igreja entrou na minha casa, eles não entraram só com palavra, não. Entraram também com alimento. Supriram-nos tanto emocional, financeiramente, com alimento, mas também espiritualmente. Então é assim que a palavra de Deus nos orienta. Até o momento em que a gente conseguiu, né, um mês, 2, a gente estava bem, já conseguimos nos encaminhar, e a partir dali então, né, é até uma questão de dignidade, irmãos. Ninguém quer viver dependente de alguém. E quando a pessoa tem um prazer de viver na dependência de outro, é porque ela tem um problema moral, né? Então a própria viúva, se ela tem alguém que cuide dela, a igreja é instruída pelo apóstolo Paulo a não ajudar mais, porque ela tem família. Então diz assim: porém, além de mostrar a importância, irmãos, do nosso trabalho, pois é o meio de nós produzirmos o nosso sustento e o aumento dos nossos bens, porque nós queremos, irmãos, não só ter sustento na nossa casa, mas também aumentar, ampliar os nossos bens. A Bíblia, irmãos, ela também ensina que os filhos de Deus a ir além desses resultados, né? Diz o Salmo 127: inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde e comer pão de dor, né? Que penosamente granjeasses, que enquanto aos seus amados ele dá até enquanto dormem. Diz a palavra de Deus: inútil é levantar de madrugada e repousar tarde e comer pão de dor. Ou seja, mais do que trabalharmos, nós somos ensinados, irmãos, a edificarmos com as bênçãos de Deus. A graça do Senhor, ela pode nos levar mais longe do que o nosso próprio esforço. Ou seja, diz aqui que é inútil você se esforçar a trabalhar de sol a sol e você não viver uma vida na dependência de Deus. Porque até enquanto dorme, Deus abençoa aquele que é dele. Amém? Ou seja, a Bíblia ensina que além de trabalhar, a gente tem sim confiar no Senhor, porque as bênçãos vêm de Deus, né? Mas isso não significa, irmãos, que não precisamos trabalhar, né? Ou seja, desde o Antigo Testamento, Deus ele já admoesta o seu povo a não achar, né, que a sua prosperidade é uma consequência do seu próprio esforço. A sua prosperidade é uma consequência do poder do seu braço. Ou seja, o trabalho ele tem o seu lugar, mas as bênçãos divinas nos levam, irmãos, além do nosso próprio resultado. Não adianta você levantar de madrugada e dormir de madrugada, dormir tarde e comer pão de dor. É como diz a Bíblia, que parece que tudo que a pessoa ela conquista, ela bota no bolso e o bolso está furado. Não é verdade? Então, nós não podemos dizer que a liberação da provisão de Deus sobre a nossa vida, ela depende somente de nós e nem que temos parte nela. Diz assim, ó, a Bíblia: não diga, pois, o teu coração, a minha força e o poder do meu braço que adquiriram estas riquezas. Diz assim, ó: antes lembrarás do Senhor o teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas. Aleluia! Não diga, eu sou bom mesmo. Né, a gente sempre brinca, né? É bom ser bom, né, Samuel? Né? Mas a gente tem que entender, meu irmão, que não é a nossa capacidade, mas é a mão de Deus, é a graça de Deus que me dá força, me dá inteligência, me dá capacidade para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu aos teus pais, como hoje se vê. É as bênçãos de Deus que nos fazem prosperar. Amém? E é lógico, irmãos, que há exemplo na Bíblia em que a provisão também flui, onde não há condições de gerá-la, né, com o próprio trabalho. No caso, o povo de Israel, quando estava no deserto, não é verdade? O povo de Israel estava no deserto, uma jornada dura, uma jornada difícil, não tinha água, né, quando parou de chover em Israel, a Bíblia diz que Deus sustentava o profeta Elias. Da mesma forma como Deus sustentou o povo no deserto, né?
mas eram aspectos específicos, que eles não tinham como trabalhar. Mas não é o nosso caso. Ou seja, a falta de trabalho impede o fluir da provisão quando ela está ligada à negligência. Mas não no caso dessa impossibilidade, né? No caso do deserto, no caso de quando faltou a provisão em Israel, porque não choveu 3 anos e meio, né? Nós não podemos desassociar o padrão divino da semeadura e da ceifa da sua provisão na nossa vida. Ou seja, primeiro o homem faz a sua parte, depois Deus, ele faz a parte dele. Agora existe o aspecto espiritual também, né? Assim como o homem deve plantar e colher para ter o seu sustento na dimensão daquilo que é natural, assim também, irmãos, ele deve gerar recursos e conquista por meio da semeadura também na dimensão espiritual. Ou seja, aonde entra, irmãos, a questão da minha fidelidade com relação aos resultados que eu posso adquirir. As escrituras, irmãos, a palavra de Deus, ela ensina, ela revela, né, que a lei da semeadura e ceifa não é só, irmãos, uma lei natural, mas ela também ela é aplicada também pela palavra de Deus como uma lei espiritual. E nós somos regidos por leis. Ou seja, quando você olha para a natureza, você vê que a natureza, ela cumpre o seu trajeto. Todo ano tem verão, todo ano tem inverno, todo ano tem a primavera, todo ano tem o outono, todo ano nós temos o frio, todo ano tem o calor, tem as temporadas de chuvas, tem a temporada de seca. Todo ano nós vivemos, irmãos, né, debaixo dessa lei. A lua, por exemplo, ela cumpre a sua rota, a lua cheia, a lua nova, a lua minguante. Irmãos, e nós estamos sujeitos às estações. Da mesma forma, irmãos, a lei espiritual, ela também determina o resultado da nossa vida, né? Diz aqui, ó, não vos enganeis, de Deus não se pode zombar, pois aquilo que o homem semear, isso também ele vai ceifar, ele vai colher, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito ele colherá a vida eterna. Gálatas capítulo 6. Ou seja, além de revelar que esse princípio opera na nossa vida cristã, a palavra de Deus, ela ainda mostra, irmãos, de forma bem específica, que a operação dessa lei, irmãos, na esfera da contribuição. Da contribuição, isso, ou seja, aquele que semeia pouco, também colhe pouco. O apóstolo Paulo aqui não está falando mais sobre a semente na terra, mas ele está falando sobre o aspecto de finanças. Aquele que semeia pouco também colhe pouco, né? Ou seja, e o que semeia com fartura ou com abundância, com abundância também ceifará. Aí ele não está falando mais, irmãos, num aspecto físico, mas ele está falando num aspecto espiritual. O apóstolo Paulo, ele comparou as ofertas com uma semeadura, né? E portanto, se há um paralelo entre as nossas ofertas e a lei da semeadura e da ceifa, há também, irmãos, uma série de lições aqui que a gente pode observar, né? Ou seja, que a Bíblia, ela aplica o que nós vemos, irmãos, aquilo que funciona no âmbito natural, a Bíblia, ela aplica, irmãos, na questão espiritual, e o funcionamento das ofertas e dos demais níveis também de contribuição, e na verdade são vários aspectos interessantes que são destacados aqui, irmãos, neste assunto, e que faz esse paralelo aqui entre as coisas espirituais e entre as coisas físicas, né? Ou seja, você colhe o que você planta, é o que diz o apóstolo Paulo. Você colhe o que você planta. E o apóstolo Paulo, ele declarou, irmãos, que quem semeia na carne, colhe de acordo com o tipo de semente que ele plantou. E o que semeia no Espírito, colhe do Espírito, ou seja, é uma lei imutável. Deus, ele determinou, irmãos, que a criação,
desde a criação, que cada semente ela vai gerar segundo a sua própria espécie. E, portanto, você pode ver aqui, irmãos, que na colheita, na questão financeira, nós precisamos fazer, irmãos, uma semeadura financeira, e nós colheremos, irmãos, se você ajudar alguém, né? Ou seja, se você ajudar alguém com o seu tempo, com o seu talento, você vai colher de volta, né, o mesmo tipo de semente que você plantou. Mas se você ofertar os seus bens para o reino de Deus, você terá uma colheita financeira. Agora é interessante, irmãos, que muitos de nós não têm conquistado mais em Deus, justamente por falta de entendimento das leis, e porque Deus estabeleceu estas leis, né? Oséias, ele fala que o meu povo perece porque falta conhecimento, falta entendimento, e por falta de entendimento o povo não prospera. E pela falta, irmãos, de ensinamento e de falar sobre o assunto, muitas pessoas não vão além. Muitas pessoas não conseguem ser edificadas porque não são preparadas. E, irmãos, e a falta do ensinamento, irmãos, ela gera, irmãos, riscos na vida dessa pessoa também. Ou seja, o entendimento desse princípio vai nos ajudar a plantar, irmãos, intencionalmente, com uma expectativa de colher. Agora é interessante porque a colheita no mundo físico, você vai e semeia, você sabe o período da semeadura, você acompanha. Mas aquilo que nós semeamos no mundo espiritual, né, o tempo é Deus quem vai fazer. Às vezes nós ofertamos e tá, e agora? Né? E agora? Quantas pessoas, irmãos, foram ludibriadas por determinados tipos de pregadores e foram lá entregar a sua casa, o seu carro, porque eles disseram, você entrega tudo, que daqui a pouco você vai conquistar o dobro, 3 vezes mais, 100 vezes mais, e a pessoa movida pela ambição, ela foi lá, fez como aqueles que investiram no Telexpree, né? Naqueles sistema de pirâmide, vender o carro, na expectativa de render lá 40, 50, 60 vezes, 100 vezes mais, em poucos dias, caíram no golpe de algum estelionatário. Muitas igrejas são adeptas da teologia da prosperidade, fazem promessas vazias, e as pessoas vão lá, irmãos, investem todo o seu patrimônio na ganância, né, na crença, irmãos, do lucro, na expectativa do lucro. Não tem nada a ver, irmãos, na expectativa de servir a Deus, na expectativa de servir o seu próximo, na expectativa de abençoar a obra de Deus. Não tem, e por isso não prospera e não será abençoado, porque como disse Tiago, né, que pedir e não receber, porque pede mal, porque o interesse da pessoa é carnal, não tem nada a ver com de abençoar a obra de Deus. Não existe uma intenção naquilo que ele está fazendo, né? Eu sei que o Senhor, ele não quer ofertas interesseiras, porque ele ama aquele que dá com alegria, disse o apóstolo Paulo. Ou seja, mas isso, irmãos, não anula o fato de que ele estabeleceu a lei da semeadura e a ceifa, e nos instruiu a respeito da sua palavra. Ou seja, eu tenho a certeza, irmão, de que o agir de Deus, assim como Deus, ele espera que a gente use esta lei para o nosso próprio bem, que a gente creia, irmãos, de fato nessa lei. Existe um propósito nessa lei. Mas, por que nós precisamos semear e colher? Por 2 razões distintas. O apóstolo Paulo falou, né, sobre elas em Coríntios. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e o pão para alimentar, também ele suprirá e aumentará as vossas sementeiras e multiplicará o fruto da vossa justiça. O mesmo Deus, aquele valor que você tem para ofertar, é Deus que te dá. É Deus quem dá semente para aquele que semeia. Ele afirmou que Deus, ele dá semente ao que semeia o pão para alimentar. Irmãos, ele revela aqui um duplo propósito da semeadura. Deus, ele quer que semeamos mais. Deus, ele quer suprir a nossa necessidade. Portanto, nós podemos afirmar que o propósito da semeadura e da ceifa é que esta, por sua vez, irmãos, ela se divide em 2 partes distintas que Deus nos dá, né? Nós vemos aqui o princípio entre esse texto básico aqui, o apóstolo Paulo escrevendo assim, ele declarou que aquele que furtava não furte mais,
mas antes trabalhe fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha como acudir o necessitado. Ou seja, o propósito do trabalho não é, irmãos, a obtenção dos meios de subsistência somente para mim, mas também para ajudar aquele que tem necessidade. Ou você acha, como é, irmãos, como é que a obra de Deus ela sobrevive? Como é que nós mantemos o aluguel? Como é que nós mantemos, como é que nós podemos melhorar? Como é que nós podemos agregar conforto? Como é que nós podemos reformar, se não é, irmãos, do esforço, do trabalho de cada um? Como é que eu posso, irmãos, retribuir a você? Não sou eu, mas aquele que dá semente, aquele que semeia, é ele que vai retribuir a cada um segundo a sua fé, segundo aquilo que ele tem semeado, segundo aquilo que ele tem feito. É Deus quem faz, irmãos. Então o propósito divino não é apenas suprir as minhas necessidades, mas também liberar, né, mais. O propósito de Deus é liberar mais. Às vezes nós queremos, irmãos, nós lutamos e suprimos, ou seja, nós não ganhamos, trabalhamos, lutamos, e aquilo que nós recebemos é tão pouco, não supre, parece que não dá para nada. Mas quando nós somos fiéis ao Senhor, a Bíblia diz que aquilo que Deus me dá, Ele me dá não só para suprir a minha casa, mas para suprir a sua obra, para suprir também a vida daquele que precisa. Olha só, quando Jesus, Mateus capítulo 17, a Bíblia fala, irmãos, que foram os cobradores de impostos na casa onde Jesus estava, na casa de Pedro, e disseram para Pedro: ô Pedro, o teu mestre não paga os impostos das 2 dracmas? Aí Pedro foi lá perguntar, entrou dentro de casa, e Jesus já abordou ele e perguntou para ele: Pedro, a quem deve os homens cobrar impostos? Dos filhos ou dos estranhos? Jesus, você sabia que Jesus era de família real? Jesus, ele era de uma linhagem real. Jesus vinha da linhagem de Abraão, irmãos, até a linhagem de Davi, até a linhagem de reis. A palavra de Deus diz, irmãos, que Jesus, ele como da descendência de Davi, ele foi isento por lei de pagar imposto em Israel. Mas Jesus, ele tinha o direito de não pagar o imposto, porque ele era de família real, e ele era de família daquele que matou o gigante Golias. E a família daquele que matou o gigante Golias nunca pagaria imposto em Israel. E Jesus disse assim: Pedro, eles devem cobrar o imposto dos estranhos ou dos filhos? Porque eu sou da família real, no caso. Dos estranhos, disse Pedro. Mas Jesus disse assim: não vamos questionar. Pega o teu anzol, vai lá no mar e joga o primeiro peixe que tu pegar. Abre a boca dele, porque dentro ali da boca do peixe tem uma moeda de ouro. Você vai lá, paga você vai pagar o teu imposto, e você vai pagar também o imposto meu. Ou seja, você vai pagar o teu imposto, aquilo que é do homem e aquilo que é de Deus. Jesus também ensinou: dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, se nós, irmãos, queremos prosperar e ter uma vida abençoada, nós temos que entender os princípios de Deus e viver debaixo desses princípios, para que a nossa vida possa prosperar, para que a nossa família possa ser abençoada e para que o nosso fardo, irmãos, ele seja mais suave sobre a nossa vida, né? Então, esse, irmãos, é aos meus olhos um dos mais belos milagres da provisão na Bíblia. Ou seja, o Senhor não apenas supriu a necessidade de Pedro, mas, irmãos, o Senhor supriu a parte que era de Jesus. Ou seja, Deus sempre vai te dar condições, não só de você suprir a tua casa, mas de você conseguir pagar o teu dízimo, de você conseguir trazer a tua oferta, né? Jesus poderia deixar Pedro se virar, não. Mas Jesus, ele providenciou não só condições de Pedro suprir as suas próprias necessidades, mas também de ele conseguir honrar com aquilo que era também de Deus, no caso, né? Ou seja, irmãos, então tem um propósito em tudo isso, né? E cabe a nós, irmãos, viver e crer, irmãos,
nesse propósito. A Bíblia fala, irmãos, que ao falar sobre os ricos também, ele tanto diz que Deus, ele nos proporciona tudo para o nosso aprazimento, como também ele nos exorta a praticar o bem, a sermos ricos em boas obras, né, pronto para repartirmos. Assim sendo, ele nos mostra que o propósito da nossa riqueza é duplo, ou seja, para o nosso aprazimento, para desfrutar de uma parte do que nos foi confiado e para repartirmos assim, né, abençoando a vida de outras pessoas, tendo encontrado muitos cristãos humildes que não ousam orar para pedir a Deus nada, né? Porque, sabe, às vezes as pessoas, elas não oram a Deus porque, eu não sou interesseiro, ou seja, não, eu não vou pedir a Deus, porque Deus, ele me supriu, né? Às vezes com aquela questão, irmãos, de eu não quero incomodar Deus, eu não acho conveniente. Tem pessoas que acham errado até mesmo orar pedindo sobre as suas finanças. Irmãos, a Bíblia nos incentiva a orar, a pedir, a clamar. O Senhor incentiva a bater na porta até a porta se abrir. Mas às vezes as pessoas, elas não pedem nada para Deus, né, que seja da ordem financeira, ou seja, elas não querem ser abençoados em suas finanças porque elas acham que isso é querer se aproveitar de Deus. E no entanto, irmãos, se você não for abençoado, você também não pode abençoar. Nós temos que orar para que a igreja, para que cada irmão dessa igreja possa romper, irmãos, na vida financeira. O nosso sonho é que a igreja seja abençoada. A Bíblia diz que Deus, ele é Deus, dono do ouro e também da prata. Ou seja, tudo aquilo, irmãos, que Deus tem, está à disposição da sua igreja. Mas, irmãos, depende do coração de cada um. Porque cada um, irmão, vai receber segundo a medida da sua fé e daquilo que ele tem semeado. É assim que a palavra de Deus funciona. Como é que nós podemos abençoar pessoas? Como é que nós podemos ajudar quem precisa? Se nós mesmos vivemos necessitados, se nós mesmos vivemos sempre apertados, como é que você vai poder ajudar alguém? Se você não quiser a sua parte da colheita, né, o pão para o alimento, então, irmão, semeia tudo de novo, é o que a palavra de Deus orienta. Semeia tudo de novo, né? Mas não seja omisso com a sua responsabilidade de semear no reino de Deus ou em outras vidas. A sua colheita, irmãos, ela não é importante apenas para você, mas ela é importante também para Deus. A sua colheita é também importante para a vida de outras pessoas. Então, quando nós somos quando a gente é negligente com relação à palavra, em relação àquilo que a palavra nos orienta, nós deixamos de abençoar outras pessoas. Deus, ele te chama, irmãos, para prosperar para a direita e para a esquerda, para trás e por diante. Deus, ele te chama. Deus, ele tem um projeto de te honrar. Deus tem um prazer de te abençoar. Então, meu irmão, sinta-se, irmãos, dessa mesma forma. Por isso que a palavra de Deus diz assim, que quando a gente vier à casa de Deus, ou tudo aquilo que vier à tua mão, faze com alegria. Quando você vier na casa de Deus, você vai trazer a sua oferta, faz com alegria. Quando você for dizimar, meu irmão, dizima com alegria. A Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, ele pode ser colocado sobre o muito. Mas uma pessoa que ela não consegue dizimar sobre R$100, ela jamais vai ter condições de dizimar sobre 1.000, porque ela é avarenta. No pouco, ela vai ser avarenta no muito. Pastor, mas eu vivo uma vida abençoada, poderia ser muito mais. Não é igual o dono da Colgate, irmãos. O dono da Colgate, ele sempre foi dizimista e ele fez uma aliança com Deus e ele disse assim: Deus, se tu me abençoar, eu quero honrar o Senhor mais. A ponto, irmãos, de chegar um determinado momento na vida dele, ele dava 90% daquilo que era para ser dele, ele dava de dízimo, ele enviava missionário para todos os cantos, ele investiu em igreja em tudo quanto é lugar. E o 10% que a empresa dele faturava era para suprir a casa dele. Chegou um determinado ponto, ele começou a ficar tão bem sucedido que ele inverteu a lógica.
porque ele viu, irmãos, que a mão de Deus estava sobre a sua casa. Queridos, ser fiel não é uma questão de sentimento. Eu sempre digo que nós não sentimos para pagar água ou pagar luz, é uma questão de convicção, é uma questão de fé. Fé não se explica, é uma questão de convicção. Então, meu irmão, a partir de hoje eu quero que você aprenda a levar muito a sério esses princípios. Eu quero orar pela sua vida essa noite, porque eu sei que Deus, ele vai mudar a tua história. Eu quero que você comece a trabalhar hoje com Deus. Chama Deus para ser parceiro da tua casa. Chama Deus para ser parceiro da tua empresa, para ser sócio da tua empresa, dos seus empreendimentos. Faça uma aliança com Jesus, porque Deus, irmãos, é quem vai suprir na tua vida. E se você já se sente bem sucedido, eu quero dizer que Deus, ele não te chamou para viver uma vida mais ou menos. Deus, ele tem mais para te dar, se você entender o propósito. Se você entender o propósito disso. Eu quero que você coloque a mão sobre o teu peito. Se você estiver disposto a fazer uma aliança com Deus, então faça essa noite. Pai, nós oramos nessa noite pela vida dos teus filhos. Nós queremos abençoar a tua igreja, Pai. Ó Deus, vidas, ó Senhor, que tem te servido, vidas que têm andado na tua presença, e muitas vezes, Senhor Jesus, não tem prosperado, porque Deus, a dúvida tem entrado no seu coração, ou tem achado, meu Deus, que o resultado da sua vida é um resultado da sua capacidade pessoal. Eu te peço, meu Deus, que venha, Senhor Jesus, uma noção, ou também um temor de Deus, um direcionamento do Espírito Santo sobre essa vida e sobre essa casa. Que ele entenda, Senhor Jesus, ó Deus, o projeto de Deus. Que ele entenda, Pai, ó Deus, que o Senhor o chamou não só para abençoar a si mesmo, não só para viver uma vida, Senhor Jesus, ó Deus, próspera para si mesmo, mas o Senhor chama para atender a necessidade de outros, para cuidar de outros, para cuidar do órfão, para cuidar da viúva, para atender, Senhor, a Jesus. Abençoa a vida desse homem, abençoa a vida dessa mulher. Eu quero orar, Senhor, por esse que ainda não é um dizimista, esse, meu Deus, que tem, Senhor Jesus, vivido apenas para si. Oh Deus, tem usado as tuas bênçãos apenas para enriquecer a si mesmo e não tem olhado ao seu redor, não ama a tua casa, não ama o teu reino, não ama, Senhor Jesus, o menos favorecido. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor, que contempla a necessidade do teu povo, também sabe, Senhor, a dureza do nosso coração. Eu te peço, Pai, que venha quebrantar, venha convencer, porque é o teu papel, Senhor. É o Senhor quem faz, ó Senhor Jesus, ó Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não somos nós, Senhor. Abençoa a tua igreja, ministra no coração do teu servo, ministra no coração do teu povo e faz o milagre nessa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém. Eu falei que eu ia demorar um pouquinho mais, irmãos, mas valeu. Amém.